Olá, pessoal. A entrevista de hoje é com o superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, José Sequim. No nosso bate-papo, vamos falar um pouco sobre o relatório do emprego na cadeia produtiva da saúde, edição 39. José, muito obrigado pela atenção e bem-vindo ao portal Brasil61.com. Grande prazer estar com você, Marquesani, com o portal. Certo. Bom, a primeira pergunta, então, se este salto que está previsto no relatório, né, ele tem relação direta com a questão da pandemia, né? O número de contratações, houve um aumento do número de contratações na questão da área da saúde, e se esse aumento tem alguma relação com a pandemia. Você está se referindo ao número de contratações nos municípios, Nos né? municípios, exatamente. Sim, de abril a julho, houve um aumento de 5,1% nas contratações de servidores, seletistas, temporários, todos os tipos de contratação nos municípios para atuarem em saúde. Esse é um levantamento que o IES vem fazendo há algum tempo, e a gente conseguiu dados de 264 municípios, tanto para abril quanto para julho. Por isso, podemos medir a variação. Agora, em julho, nós já chegamos a 292 municípios com informações levantadas. Então, o esforço que o Instituto vem fazendo, no fundo, para responder a seguinte pergunta: esta pandemia exigiu contratações voltadas para a saúde no setor público, na União, estados e prefeituras? Nas prefeituras já vimos que houve um aumento importante, enquanto no resto do setor público, particularmente no federal, está havendo aí uma preocupação em diminuir um pouco a quantidade de servidores. Mas nos municípios, que empregam muita gente para a saúde, o movimento está sendo o oposto. Claro, a pandemia exigiu esta ampliação. A gente está acompanhando, então, o emprego durante a pandemia e vai acompanhar também depois da pandemia, ver se esse emprego volta ao normal. Tá certo, muito bem. Bom, seguindo aqui, então, eu queria saber do senhor qual que é o principal papel dos municípios, né, em relação a essas contratações, sobretudo nesse período de pandemia, tendo em vista que a população está mais diretamente ligada aos municípios do que a qualquer outro ente. É verdade. O município é que tem o encargo primeiro e imediato de cuidar da saúde do seu conjunto de servidores, né? Normalmente, eles têm alguma infraestrutura, tem AMAs, UPAs, algumas unidades, postos de atendimento, às vezes tem hospitais, às vezes não tem hospitais. Os municípios que a gente pesquisou são municípios acima de 100 mil habitantes, o menor tinha 100 mil habitantes. Então, são municípios já de porte médio para grande, não olhamos para os pequenos. Esses, normalmente, têm hospitais, até mais do que um. No meio dessa pandemia, com muita gente ficando doente ao mesmo tempo, de uma mesma causa, uma síndrome respiratória aguda grave, eles tiveram que intensificar o serviço da prestação. Precisaram construir hospitais de campanha, abrir leitos, contratar profissionais, treinar profissionais para atuar. Veja, o uso de um respirador artificial exige uma certa técnica, não é qualquer um que pode. A pessoa tem que ser treinada. Então, os municípios tiveram que contratar. Então, esse aumento que a gente constatou de 5%, na verdade, a gente acha que ele é subestimado, porque muitos entes públicos, municípios, estados também, contrataram o setor privado, delegaram o setor privado para construir os hospitais, preocupá-los com profissionais de saúde, para colocar gente lá que possa trabalhar, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, etc. E esses foram contratados em regime de urgência pelo mecanismo da CLT de forma privada. Então, a rigor, o volume de emprego que os municípios tiveram que contratar para fazer frente a essa pandemia é maior do que esse que nós identificamos aqui, porque parte das suas necessidades foram supridas por contratações pelo setor privado, mas atendendo a demanda do setor público. Então, a rigor, o crescimento deve ter sido até maior do que esses 5%.
lamentavelmente, mudou aí a forma de classificação e de contagem do emprego pelo governo federal. A gente não consegue mais hoje separar o que é emprego privado da saúde privada, daquilo que é emprego do setor público para atendimento no SUS. Mas a gente consegue, sim, qual é o emprego que os municípios, os estados e a União contratam para atuar em saúde, sabendo que eles também contrataram, via setor privado, gente para prestar serviços nos hospitais de campanha, mas eles não contrataram na forma estatutária ou pelo setor público, contratações privadas. E, de fato, se a gente olhar no setor privado, na área de serviços, o item saúde humana e serviços sociais foi uma das áreas de serviço que teve aumento de ocupação nesses 3 meses aqui, que mostra o efeito, de fato, da pandemia sobre o setor de saúde, sobre a necessidade de novas contratações, não só de médicos, mas de profissionais, enfermeiros, psicólogos, atendentes de todos os tipos. O impacto é bastante grande. Certo. Bom, seguindo então, pelo levantamento, como é que ficou a situação de outras áreas, né, como serviços, por exemplo, né? E qual que é a expectativa de novas contratações para esses setores que não os da saúde? O mês de abril, maio e junho, houve uma demissão bastante grande no setor privado, particularmente na área de serviços. Você imagina, por exemplo, que os restaurantes tiveram que fechar as portas, ou as casas de espetáculos não puderam mais funcionar. E elas, obviamente, tentaram manter os empregos com auxílio do governo, mas nem sempre foi possível. Então, esse foi um período de grandes demissões. Já quando chegamos em julho, a situação se reverteu. Em julho, teve um saldo positivo no emprego, com carteira assinada no Brasil como um todo. E onde se deu esse aumento de emprego? Se deu na indústria de transformação, na agropecuária, na construção, no comércio e em alguns serviços. Por exemplo, serviço de informática, o que eu já mencionei, saúde e serviços sociais e serviços domésticos. Outras áreas de serviço continuaram encolhendo o número de empregos, como, por exemplo, alojamento e alimentação. Hotéis, restaurantes continuaram demitindo mesmo em julho. Então, julho mostrou um sinal positivo no emprego como um todo, mas muito puxado pela indústria, pela agricultura, pela construção civil, pelo comércio e um pouquinho em serviços, destacando 2, os domésticos e os serviços em saúde humana e serviços sociais. Esse foi o quadro geral dos vários setores da economia nesse trimestre, abril, julho. Perfeito. Bom, é isso. Chegamos ao final da nossa entrevista. Mais uma vez, eu queria agradecer pela sua atenção, pela sua participação. E a gente espera contar com o senhor em outras oportunidades também, tá certo? Conte sempre, Marquesão. Grande prazer ter estado com você, seus ouvintes aí. Um abraço. Igualmente. Forte abraço.